demais. Vamos lá, né? Então, eu agradeço, professor Augusto, por você ter aceitado aí esse convite, né, da gente poder falar do legado de Paulo Freire dos 100 anos. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Herbert. O tema é muito, muito bom, né? E nesse momento agora que a gente está comemorando o centenário, acho que é um momento muito, muito interessante, muito importante para a gente falar um pouco do Paulo Freire. É verdade. Já está entrando muita gente, já tem 6 pessoas acompanhando a gente aí. Eu vou fazer uma apresentação rápida minha e uma apresentação sua, porque também tem pessoas que estão entrando que não me conhecem também. Então, meu nome é o Herbert, tá? Eu sou formado em Ciências Sociais e sou mestrando pelo IFG em Educação Profissional. E o meu convidado aqui essa noite é o professor Augusto, né, que ele também é formado em Ciências Sociais e ele é mestre em Sociologia pela UNB, e ele atualmente ele é docente na UEG, e ele tem uma vasta experiência na área de Sociologia e em outras áreas de estudo. O Augusto também foi meu professor, apesar que eu não sei nem se a gente pode falar foi, né, porque quando a pessoa é nosso professor, parece que ele fica sendo eternamente nosso professor, né? Vou conversar com o Que Augusto, vira e bom. mexe, mesmo eu falar Augusto, eu falo é professor, que não tem jeito, a gente não consegue ver a pessoa de outra forma, né? E ele foi, além de professor no curso, ele foi coordenador do meu curso de graduação. Então, ele é uma pessoa assim, que a gente não consegue esquecer, né? Uma excelente pessoa. Né? E essa relação de professor a aluno é tão interessante que já entra diretamente no nosso tema do Paulo Freire. Né? Paulo Freire fala muito da importância dessa relação, não é verdade? É verdade. E eu ouvi você falar isso, né, das lembranças do tempo de curso de ciências sociais, das aulas. Acho que isso é sinal de que a gente conseguiu chegar perto do que o Paulo Freire fala de educação, né? Que é essa possibilidade de construir um conhecimento junto, né? Romper essa barreira que separa professor e aluno e construir junto um conhecimento é algo que acho que isso é o que marca, né? Quando a gente tem uma forma de relacionamento onde o saber passa a ser o motivo da, da relação, acho que isso é um fator que contribui para a gente poder aproximar mais. Isso é verdade mesmo. Então, a gente tem um roteirinho aqui, né? Que nós preparamos. Eu vou começar aqui já com a primeira questão que nós preparamos aqui. Como que o senhor avalia essa questão do título, né? Do Paulo Freire como patrono da educação brasileira? Bom, Herbert, eu acho muito merecido, sabe? Acho que daquilo que a gente tem, né? E a gente já conseguiu produzir em termos de educação brasileira, sem falar na importância que cada produção, que cada construção a respeito da educação brasileira teve para o seu tempo, eu acho que o Paulo Freire é o nosso pedagogo que mais conseguiu avançar em termos de construir um projeto de educação, né, uma proposta pedagógica. E a gente já reconhecia isso, né? O Brasil já conseguia perceber isso naquilo que o Paulo Freire fez em termos de produção teórica, né? E pela prática dele também. Mas o mundo inteiro reconhece isso, né? O Paulo Freire é hoje o teórico brasileiro mais estudado no mundo. Então, acho que não é por acaso, né? Não é nenhuma forma de querer proteger, de querer privilegiar um teórico, um pensador brasileiro, colocar ele como patrono da educação. Acho que o mundo reconhece isso e nós brasileiros acho que temos que reconhecer, né? Acho que isso acho que isso é algo que a gente deve aquilo que o Paulo Freire fez em termos da sua prática pedagógica e naquilo que ele fez enquanto representante da intelectualidade brasileira. Não, é verdade. E assim, até porque a gente vê pela trajetória dele, né? O programa de alfabetização de adultos dele, né? Que teve um grande destaque, que na época o índice de analfabetismo no Brasil era gritante, né? Então foi uma coisa que
serviu de exemplo para o mundo, e depois ele levou esse projeto para a África, né, durante o exílio. Então, realmente, ele vai muito além da mera questão teórica, que ele escreveu vários, mais de não sei quantos livros, aí, dezenas de livros, né? Então, além de um grande teórico, ele foi também um grande prático da educação, né? Ele pôs em prática muita coisa que ele escreveu. Então, realmente, se a gente for ver toda a trajetória dele, é bem merecedora. E sem falar que também, assim, ele tem uma abordagem muito diferenciada, né? Uma abordagem que, essa questão que a gente começou a falar da relação da relação professor-aluno, da questão da emancipação humana, da questão da emancipação de classe, né? Então, é uma perspectiva que foi meio, podemos dizer, até inovadora, né? Que os outros grandes teóricos tinham um pouco, às vezes, no Darcy Ribeiro, mas não na mesma dimensão que o Paulo Freire traz, né? Quando a gente compara com eu acho que a gente só não conseguiu aproveitar mais daquilo que o Paulo Freire podia ter trazido de contribuição no que você fala, né, da questão do combate ao analfabetismo no Brasil, por conta do período em que a proposta, o método Paulo Freire começou a ser implementado, né? E essas coisas são interessantes da gente observar, né? Não é à toa que, a partir da implementação do método Paulo Freire, a gente começa a ter uma situação que acaba levando ao golpe militar e depois toda essa perseguição que sofreu o Paulo Freire, sofreu o seu método, e aí até a criação de uma forma de alfabetização, né, que foi o Mobral depois, criado no período da ditadura, para tentar fazer aquilo que o Paulo Freire fazia em termos pragmáticos, né, em termos numéricos, em termos de contar quantas pessoas foram alfabetizadas, mas não se compara, né, a perspectiva do que é alfabetizar, do que é educar para o Paulo Freire, para aquilo que veio para substituir a proposta do Paulo Freire. Então, acho que a experiência do Paulo Freire, né, isso que você fala, é uma verdade que é totalmente coerente com aquilo que ele escreve. E o interessante da gente falar do Paulo Freire é isso, é que não tem jeito nem de falar da sua prática social sem levar em consideração a sua construção teórica, nem entender sua construção teórica sem levar em conta a prática social, né? Mas a prática dele na região de Angicos, acho que demonstrou que era possível se chegar a um processo de alfabetização e conseguia fazer com que as pessoas, mais do que decifrar os signos das letras, conseguisse contextualizar aquilo que estava lendo, né? E hoje eu vejo muita gente falar mal do Paulo Freire, mas eu sei que a gente vai falar disso para frente, mas eu acho que esse é um dos grandes problemas que a gente tem com a alfabetização, né? O método Paulo Freire, ele nunca foi empregado, nem foi pensado para trabalhar com crianças, né? Mas eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem hoje nos métodos de alfabetização que foram sendo utilizados no Brasil é que a gente tem muito analfabeto funcional, né? As pessoas conseguem, né, decifrar os signos, elas não conseguem interpretar o que lê, né? Eu acho que essa perspectiva do Paulo Freire, se ela pudesse ter sido, né, implementada e tivesse uma continuidade desse processo, eu acho que a gente teria hoje um nível de educação bastante diferente do que a gente conseguiu construir até hoje no Brasil, sem desmerecer todo o esforço que vem sendo feito, né, pelos educadores no Brasil para poder dar conta, né, de trazer a educação para o patamar que nós temos hoje, que por mais que se critique, ele é ele é algo que foi construído coletivamente pelos educadores no Brasil, né? Acho que ainda tem muita coisa que avançar, mas não dá para negar a contribuição do Paulo Freire no que ele fez em termos de alfabetização de adultos e no que ele aponta para a gente em termos de um método de alfabetização que permita inserir
a linguagem escrita e falada no contexto social, histórico das pessoas, né? Sim. E você toda essa questão aí, então, já de um balanço, né, da educação pós-Paulo Freire aí, uma dessas conquistas interessantes que eu achei foi o IFG, né? O IFG eu achei bem interessante, apesar de ele surgir com uma proposta, mas como você falou, existe esse esforço dos educadores de tentar fazer a proposta ir além de uma questão mercadológica, né, da questão que às vezes o governo propõe, que ela é mais limitada, que é uma educação apenas para o trabalhador saber o básico ali, para ele operar o trabalho, mas eu vejo essa luta dentro dos IFG, dentro das outras universidades também, para tentar trazer uma educação para todos, que seja uma educação que tenha uma dimensão crítica, né, que tenha uma dimensão de valorização humana, né, e tudo isso são coisas que estão presentes em Paulo Freire, né. E assim, então, quando você fala dessa questão de dificuldade de, quer dizer, as pessoas, a gente praticamente venceu o analfabetismo, né, pelo menos em crianças, em adultos talvez não, mas ainda existe esse enorme desafio que é uma interpretação da leitura, né, que entra, não sei se seria correto falar, mas eu acho que na questão do letramento, né, que tanto se fala, que é essa interpretação da leitura e de contextualização com a realidade. Mas eu acho que é isso. Pode Eu falar. acho que é isso, né? Essa forma, né? Como a gente trata, né, essa questão do... Aqui no Brasil a gente tem essa tradição do bacharelismo, né? Que é essa coisa da ilustração, né? Do saber pelo... E essa análise, né? Essa proposta do Paulo Freire, ela resgata um pouco isso, né? A importância de se valorizar aquilo que está relacionado com o fazer, né? Então, a gente vê muitas vezes respostas que um projeto, né, de Brasil dá para demandas que a sociedade apresenta, que são respostas parciais, né? E não conseguem atingir o problema naquilo que é mais essencial dele. E acho que os IFs, né, o ensino técnico no Brasil, ele cumpre um papel importante, mas anteriormente a isso, né, a gente tem que pensar a questão da valorização do trabalho técnico profissional. O que a gente valoriza é o bacharel, né, a gente valoriza é o doutor. E o trabalho técnico, ele acaba sendo um trabalho relegado a uma categoria diferente de pessoas, né? Então, acho que isso faz parte da nossa história, mas a proposta do Paulo Freire, acho que é justamente isso, né? Da gente poder colocar esses dois níveis de conhecimento no mesmo patamar, e quando a gente fala no mesmo patamar, não está falando no mesmo patamar de valor, né? De valor social, mas estamos falando também no mesmo patamar de valor econômico, né? Porque a questão aí é essa, né? Que se valoriza diferente o doutor e o técnico. Né? Isso é bem verdade mesmo. Mas vou trazer a discussão agora com uma outra questão aqui, que é a questão da dimensão política, né? A gente vê muito presente nos textos de Paulo Freire ele falar da questão política, né? Que ele não desvencia, né, da educação. Né? Ele fala que essas coisas, elas necessariamente elas têm uma conjunção que não é possível você separar. Então, a gente poderia estabelecer aqui uma contraposição da ideia de Paulo Freire com esse movimento da escola sem partido. O que você diria sobre isso? Acho que o próprio Paulo Freire já disse sobre isso, né? Porque para ele não tem como, né? Não existe. E é isso que a gente está experimentando hoje no Brasil, né? Uma tentativa de fazer de conta de que tem pessoas que têm ideologias e outras que não têm. E o que o Paulo Freire dizia era justamente isso. Todo mundo tem, minha gente. Então o negócio é saber se a sua ideologia ela é inclusiva ou ela é excludente, né? Então a questão é essa, quer dizer, quem diz não ter ideologia é porque quer fazer de conta que a sua visão de mundo, a sua ideologia, a sua visão de classe é a visão natural, surgiu espontaneamente, né? E a sua ela
ela é perigosa porque ela é doutrinária. Então, nós estamos sendo doutrinados por uma ideologia há muito tempo que se apresenta como neutra, mas que, na verdade, cumpre um papel, né? Então, acho que o problema do Paulo Freire é que ele ele buscava desmascarar isso, né? Dizer assim, olha, são ideologias. E se são ideologias, é uma questão de ver qual é a que você mais se identifica com ela, né? Eu acho que essa história de escola sem partido, isso é uma falácia fascista, né? Porque todas as escolas, né, elas têm compromisso em mostrar para as pessoas, né, para todos aqueles que se dispõem a aprender, que são curiosos para aprender, quais são as doutrinas, né? Porque nós vivemos cercados de doutrina. E a educação é uma forma de poder levar as pessoas a conhecer isso, né? Eu acho que nessa questão da escola sem partido, não é nem a gente que vai dar conta de falar a respeito do Paulo Freire, né? Acho que o Paulo Freire falou muito mais para a gente sobre isso do que a gente poderia falar sobre ele. E acho que aí está a dimensão política do Paulo Freire, né? E quando a gente fala de política, também por um vício, né, histórico, a gente sempre relaciona política com partido, né? Com direita, esquerda, né, centro. Bem que o centro parece que desapareceu, né? Hoje não só se fala de direita e esquerda, né? Mas existe, né? Essas várias posições e a política ela se coloca no meio disso tudo, né? Ela se coloca intermediando isso tudo, né? Então, acho que a dimensão política do Paulo Freire está justamente nessa questão do cidadão se ver como membro do mundo, né? Eu sou membro do mundo, então eu convivo com outras pessoas, eu só sou o que sou porque vivo nesse mundo. É aí que está a dimensão política, né? Nós somos seres políticos, e não é porque nós queremos ser políticos, é porque se a gente não for, a gente deixa de ser, né? Então nós temos que ser, né? A ideia é essa, quer dizer, nós estamos perdendo nossa humanidade quando a gente deixa de praticar essa dimensão que é própria do homem, né? E é a política, que não é a partidária, mas é a política das relações humanas, né? Do convívio social. Então, a dimensão política do Paulo Freire, acho que é inerente, né? É fundamental. Sem ela, não dá para se pensar o método, porque o que o método propõe é justamente sair do signo e perceber essa dimensão do contexto, né? Do contexto social, do contexto histórico, que nos faz ser do jeito que a gente é. Então, acho que é aí que o Paulo Freire se coloca como referência para todas essas, né, essas escolas de educadores que a gente falou pelo mundo afora, porque ele consegue descobrir aquilo que seria o ponto de ligação, né, entre o indivíduo, o aluno e a sociedade na qual ele está inserido, né? Sim, é verdade. Vou fazer um comentário sobre essa fala, mas eu queria destacar umas participações aqui. A gente tem o Tiago Garcia dizendo o seguinte: assim como outros grandes pensadores e filósofos de suas épocas, motivos nos quais se destacam após anos de suas obras, ilustre amigo. Nós temos mais participação aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. O Diego disse o seguinte: Paulo Freire foi uma mente luminosa em um momento de trevas. Isso são duas falas que são bem condizentes, né, com o que nós estamos dizendo aqui. Então, agradeço a participação aí de quem está online. Então, mandar um abraço para a Josi. A Josi, no começo, já fez um cumprimento e não tive oportunidade antes, mas já mandar um abraço para ela também. E dizer que o Paulo Freire não deixou de ser, não, né, Diego? Ele continua sendo. As trevas é que voltaram, mas o Paulo Freire continua Paulo Freire e precisamos aproveitar dele nesses momentos de treva novamente. É verdade mesmo. Inclusive, falando sobre isso aí, retomando sua fala, porque o interessante nessa questão da escola sem partido, o próprio nome já tenta confundir as pessoas, né? Como se tivesse um partido dentro da escola e tivesse que combater.
Mas, na verdade, a gente sabe que não é isso. Como você falou, tem várias ideologias dentro de cada pessoa, dentro da escola tem suas próprias visões políticas. E a própria escola ela tem uma coisa que chama projeto político pedagógico, né? Então, quer dizer, a política ela é uma coisa que ela não existe, ela está inserida em todas as instâncias da sociedade. Mas o diferencial é que o Paulo Freire, como ele traz uma proposta contra-hegemônica, né? O que seria isso? Essa hegemonia de poder que nós temos, ela se sente ameaçada a partir de alguém que queira trazer uma dimensão mais crítica, né, para a educação. Então, essas pessoas que estão no poder, elas tendem a criar esse tipo de projeto justamente para combater essas propostas que são contra-hegemônicas, né, que são da educação crítica, né, que tentam combater as doutrinações que se impõem, né, que não estão abertas a dialogar democraticamente dentro da escola. Então, só eu acho que o que mais ameaça esse projeto hegemônico, e eu tenho percebido isso cada vez mais, hoje, por exemplo, eu percebi que é isso, sabe? O que mais contraria, o que mais ameaça a base da educação crítica do Paulo Freire está na realidade. Na medida em que a gente se depara, né, e experimenta a realidade e reflete sobre ela, a gente acaba contrariando o interesse de um projeto político hegemônico que se constrói na fantasia, né? Então, o grande ato revolucionário do Paulo Freire, para mim, é aquilo que ele conseguiu entender e vivenciar e transformar num projeto pedagógico, numa teoria, né, pedagógica, que é a ideia de praxis, do que ele herdou lá da teoria marxista, sabe? A possibilidade de você refletir sobre a realidade, mas partir da realidade, né, da realidade do educando, da realidade do camponês com quem ele trabalhou, né, e tirar aquela realidade das suas limitações e dar para ela essa dimensão social, política, né, é o que mais ameaça. E é aí que está o grande problema. Né? Quando eu vejo o presidente da República fazendo um discurso na ONU, querendo criar uma realidade, quando a gente se depara com, né, umas discussões que a gente enfrenta nas redes sociais, na rua, onde as pessoas tentam te convencer de uma coisa que os fatos dizem o contrário, aí você começa a perceber o que é, né, a caricatura desse modelo com que a gente conviveu há tanto tempo, não era tão mal acabado como esse que a gente está vendo, né? Nesse sentido, ele é radical, né? Mas, e como é que o fascismo se constrói, né? Você fala de uma pátria enquanto o povo passa fome. Então, que pátria é essa se não é o povo? Né? Se o povo está passando fome, que patriotismo é esse, né? O que representa, né, essa bandeira? Representa a nossa vontade? Nossa vontade de quem? Não é a minha. Então, não existe a nossa vontade, né? Ela precisa ser construída pelo debate, pelo diálogo, pela prática política, né? Então, acho que é aí que o Paulo Freire contraria. E é isso que eu acho que é a grande ameaça que a proposta, né, do Paulo Freire trouxe para esse projeto hegemônico, naquilo que ele está relacionado com essa perspectiva de praxis. E a gente não tem como, né, não perceber isso naquilo que a gente estava falando do Paulo Freire. Quer dizer, ele colocou em prática, ele não fez uma teoria de gabinete, ele experimentou ela na vivência do cotidiano dele, né? Então, essa relação é que eu acho que dá uma outra dimensão, tanto para o teórico, que se debruça sobre a prática, né, que vai lá e encontra o lado técnico do ser professor, quanto do professor que está ali na lida do dia a dia e que se depara com essa dimensão da teoria, né, da possibilidade da reflexão. Acho que é aí que está a grande novidade, o grande
a grande ameaça do Paulo Freire. Verdade. Uma outra questão que é interessante, como que você destacaria, você diria que Paulo Freire, ele tem influência no seu trabalho como professor, ainda hoje? Eu espero que sim, e assim, o pessoal que está assistindo tem que saber que a gente combina, né, antes dessas entrevistas, mas quando eu vi essa pergunta, eu fiquei preocupado com isso, né, porque eu falei assim, será que, né, eu estou, né, Paulo Freire, mas eu, na prática, né, o que você estava falando no começo, quando você falou da nossa experiência, né, na relação professor-aluno, e nessa ideia que se tem, né, da educação a partir do diálogo, da possibilidade de ouvir, né, aquilo que os alunos, né, aquilo que o grupo, né, tem para dizer a respeito do que se discute em termos de educação, eu acho que isso é extremamente freiriano, né? Acho que isso surgiu dessa ideia de que a gente tem que construir uma educação que inclua, né? E acho que esse é o grande desafio, ainda é o grande desafio que a educação brasileira coloca para nós, né? Nós continuamos, né, nesse projeto hegemônico que tem, né, essa coisa da visão ideológica. Nós continuamos ainda achando que alfabetizar é fazer ler e escrever, né? Então, o Mobral era isso, né? Assinou o nome, é alfabetizado. A gente continua medindo a educação por índices de alunos matriculados, quando não atingem o letramento, né? Como você dizia, quer dizer, ele consegue identificar os signos lá, consegue juntar as sílabas, mas não consegue entender o que está lendo. Então, acho que a possibilidade da educação hoje é trazer esse aluno aquilo que ele tem de potencial, porque o modelo que a gente tem, ele não conseguiu fazer isso. E grande parte das pessoas que não desenvolveram, né, e as teorias pedagógicas dizem isso, né, a grande parte das pessoas que não desenvolveram os hábitos, né, os hábitos lá do Bourdieu, que são próprios, né, de um determinado estilo de vida, que podemos chamar de burguês, e que a escola valoriza, né, aqueles que não viajaram, não assistiram os filmes, não conhecem esse pessoal não se vê, a escola não é para ele. Então, é isso, né, a gente continua martelando um determinado projeto de educação que responde a um projeto ideológico, né, e o desafio que nós temos hoje é incluir essas pessoas. E como incluir essas pessoas, né, é ouvindo elas, porque elas têm o que dizer, né, elas têm o que dizer, o problema é que às vezes o que ela vai dizer pode te contrariar. E aí, como é que eu faço, né, para fazer caber aquilo que você está dizendo no modelo que eu já tenho para colocar em você, né? Então, é aí que acho que o Paulo Freire aparece como uma alternativa, porque por mais que essa questão tenha sido percebida na educação já no fim da vida do Paulo Freire, ele já percebeu isso lá atrás, né? E acho que hoje ele traz de novo essa riqueza, e, inclusive inspira muita gente que hoje está pensando nesse projeto de educação, né? Que seja um projeto que gere inclusão social, né? Diminuir as desigualdades escolares passa um pouco por aquilo que Paulo Freire pensou em termos de educação, mesmo que aquela educação não se desse no ambiente da escola, mas se dava no ambiente de ensino e aprendizado. E aí, nesse ambiente, eu acho que nós temos que escutar muito o que as pessoas, né, os alunos, os agentes do processo de educação têm para dizer, para a gente poder conseguir chegar num modelo de educação que não se baseie em números, não se baseie em estatísticas, mas que isso seja consequência de um processo de envolvimento do aluno com o saber, né, com o conhecimento, com a escola.
E acho que assim a gente consegue, inclusive, criar uma nova ideia de cidadão, né? Porque aí ele começa a se envolver com saber, com a escola, daqui a pouco ele está envolvido com o processo político do país e se relaciona de uma forma mais cidadã com o mundo, né? É verdade. Inclusive, eu partilho um pouco dessa frustração inicial que você falou, eu espero que sim, né? Porque é realmente desafiador trabalhar nessa perspectiva, né? Mas eu mesmo, nas experiências que eu tive como professor, eu trabalhei metade da minha vida profissional foi como professor, estou afastado da profissão desde 2014, mas, assim, tristemente afastado, porque meu desejo de voltar para a sala de aula é enorme, eu sou realmente apaixonado, e uma das razões da minha paixão é justamente essa dimensão, essa vontade que a gente tem de que a educação seja capaz de fazer aquilo que o Paulo Freire propôs, de causar uma verdadeira transformação social. Então, assim, igual uma experiência muito interessante que eu tive foi trabalhando com o ProJovem. Né? Lá no ProJovem, a gente percebia que ele foi muito fundamentado na perspectiva do Paulo Freire, né? Porque a gente tinha jovens lá que eram de entre 18 a 30 e poucos anos, né? E que o curso ele norteava basicamente duas questões, que era a dimensão individual, que o aluno fosse capaz de superar o ensino fundamental para poder ir para o ensino médio, né, com os conteúdos minimamente, né, conquistados, né, e que ele fosse capaz de conquistar uma profissão, né, e melhorar a vida dele. E a outra perspectiva, uma dimensão coletiva, que era o quê? Eu era professor de participação cidadã. Então, meu objetivo era desenvolver projetos sociais com eles, né, e fazer se envolverem na sua sociedade, na sua comunidade, com o interesse de transformá-la. Então, foi um projeto muito bom do governo federal, que eu gostei demais, né? Era 1 ano e meio de curso, e o aluno saía com diploma de ensino fundamental. Então, assim, a gente teve essas experiências boas, né? E a gente percebe que a coisa funciona, né? Tem como você fazer funcionar, embora a gente perceba que os entraves são muitos, né? Porque eram alunos que tinham todas aquelas dificuldades que a gente sabe, alunos que trabalhavam o dia inteiro, ou às vezes que tinham 2 empregos, ou que era usuário de drogas, ou que tinha alguém em casa que era. Então, aquela série de problemas, né, que são alunos, não todos, é claro, mas era uma coisa que a gente via muito presente, essas situações sociais complicadas que a gente tem. Então, assim, quando a gente fala de Paulo Freire, o que eu penso, né? Eu gosto muito, ainda, no meu mestrado mesmo, eu estudei na perspectiva, a minha pesquisa foi mais na perspectiva marxista, né? No materialismo histórico. E aí acaba que Paulo Freire, por mais que ele tenha essa influência, né, do marxismo, a gente sabe que ele não necessariamente ele é um materialista histórico. Né? Ele bebe da fonte, mas ele tem uma dimensão que vai um pouco para o lado... eu não estou achando bem a palavra, mas não ele é humanista, acima de tudo. Mais na perspectiva humanista, né? Então acaba que... Mas isso, por outro lado, é bom. Por quê? Porque ele acredita tanto na potencialidade da educação que é uma coisa que parece que a palavra que eu estava buscando aqui é o idealismo, né? A impressão que ele idealiza a educação com uma potencialidade tão grande que faz a gente, quanto na perspectiva de professor, na condição de professor, acreditar nessa potencialidade de transformação social da escola. Por mais que talvez não seja isso, né? E isso é interessante, né? Eu acho que o limite do idealismo do Paulo Freire é a realidade. Né? Ele é idealista até que ele se depara com a realidade. E o humanismo do Paulo Freire, para mim, está justamente nessa questão. Né? Por exemplo, ele ama tanto a educação que ele pensa até a possibilidade dela não existir. E acho que é aí que está a origem desse humanismo que pode transformar as pessoas. Nós, cada um de nós aqui, acho que para a gente poder dar sentido no que nós somos, no que acontece com a gente tem que pensar justamente na possibilidade do contrário. Isso, para mim, é a base da dialética do Marx.
independente de ser materialista ou de ter algum caráter espiritual, mas ela se realiza na praxis justamente por isso, porque ela pensa a possibilidade do contrário, né, a possibilidade de não ser. Então, acho que conseguir aproximar essas coisas é que faz com que a gente tenha a possibilidade, né, de construir um projeto de educação que ouça, né, aquilo que é inesperado e que vem daquele que fala, né, porque ele é a realidade, né? Então, a realidade da educação são as pessoas que estão envolvidas no processo de educação. E se elas são do jeito que são, não adianta a gente querer fazer de conta que ela não seja. Porque esse negócio de fazer de conta que não é, e criar uma realidade para que a pessoa se encaixe dentro dela, esse modelo é o que não está dando certo. É o que tentou se fazer, né, e não funcionou, criar um padrão. O Paulo Freire, acho que ele nos coloca diante dessa realidade, né, que é a nossa finitude humana, mas também a possibilidade de idealizar um projeto que extrapola a nossa finitude, né? E aí acho que é onde ele se aproxima do Marx e de uma porção de gente que conseguiu, né, avançar nesse sentido de pensar uma possibilidade de mundo onde a gente faça algo que corresponda àquilo que é a nossa existência, né? Então acho que é aquilo que é o desafiador no entendimento do Paulo Freire e o desafiador do Paulo Freire em relação à sociedade que a gente vive. É verdade. E essa perspectiva humanista dele é tão interessante, né, que, assim, é muito instigante, né? Ela é muito provocativa no educador. Né? A gente quase pode dizer que Paulo Freire foi muito além da educação, desenvolveu uma filosofia humanista muito forte, né? que traz uma inquietude que aquela pessoa que lê e tenta se apropriar daquelas palavras, da forma, chega a ser um tanto poético, né? Ao mesmo tempo um manifesto, né? A leitura dele, tão provocativo de você se sentir mais que um indivíduo, mais um coletivo, né? Que é capaz de se juntar e de transformar, né, a realidade. Então, realmente, é um humanismo muito forte, né? Um humanismo que, quando a gente vai nos clássicos, né, que eles têm uma perspectiva humana, mas como, talvez por Paulo Freire ser mais recente, a gente está nessa perspectiva, às vezes, mais forte de direitos humanos, de um olhar espiritual, que ele, na época, vivenciou muito a questão da teologia da libertação, né, meio que congruiu com esses outros movimentos efervescentes da década de 1980. Então, eu acho que tudo isso aí meio que convergiu, né, nesse sentido de trazer esse olhar forte para um outro, né, esse olhar espiritual no sentido de humano, né, no sentido de você ajudar o ser humano. Da esperança. Né? Acho que o espiritual do Paulo Freire está na esperança do que vem, na esperança de conquistar, né? de alcançar. Acho que tem isso de cósmico, de espiritual, né? Que não é de nenhuma forma religioso, mas eu acho que ele tem essa dimensão e que é algo que aproxima ele, né, da teologia da libertação, e a coisa da liberdade. Né? Acho que a ideia de homem dele é a ideia do homem livre. E essa ideia, né, o humanismo do Paulo Freire, acho que é isso, assim, é o homem livre, mas o homem que é o homem livre, mas o homem que se debruça sobre a realidade, para poder se libertar da realidade. Sem deixar de ter ela como referência para poder construir as ideias e se libertar dessa realidade a partir dessas ideias que te permitem refletir sobre essa realidade. Né? Então, acho que o Paulo Freire, o negócio dele é esse, assim, né? É que ele conseguiu achar o lugar onde as coisas onde elas se encaixam para poder
rodar, né? E aí acho que ele merece ser patrono da educação, né, no Brasil, ele merece ser lido, ser estudado, ser entendido, né, não só pela área da pedagogia, mas por aquelas pessoas que pensam as ciências do homem, né, porque ele constrói uma ideia de homem, de sociedade que é bastante revolucionária, não no sentido de um projeto revolucionário, de um modelo de sociedade, mas de um modelo de homem. E aí o que vem daí é consequência desse homem liberto, né? Não, Augusto, eu estou satisfeito. Nossa, não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas eu acho que foi... Não, eu só queria parabenizar e acho que se esse espaço, né, se ele puder ir ampliando, né, porque acho que a gente está precisando desses espaços para poder conversar sobre essas coisas, né, refletir, parabenizar, né, você, né, por essa iniciativa e colocar à disposição, né, não é sempre que dá certo, mas sempre que der certo e que for interessante, me disponha a poder ajudar a construir esse espaço de discussão para a gente poder cada vez envolver mais pessoas e quem sabe fazer essa discussão né, maior do que só nós dois, né? De repente a gente consegue botar mais gente para a conversa render mais. É assim, não, é como se diz, é uma ideia pioneira aqui, né? Vamos ver o que acontece, mas eu fico feliz de você ter gostado ao ponto de querer mais. Parabéns pela ideia. Eu agradeço muito a sua presença. As pessoas, quando eu coloquei lá, foi girando um cartazinho aí online, o pessoal falou, nossa, o Augusto é fera demais. Muita gente elogiou, e muita gente se interessou mais que ver seu nome lá. É uma recompensa para mim. Muito obrigado. Não, você pode ter certeza, o pessoal se interessou bastante. Com bastante atenção. Então tá, Augusto, eu vou tentar fazer um encerramento. Muito obrigado. Eu vou ver aqui como é que eu faço para mim sair do vídeo tentando salvar ele, sabe? Porque uma outra experiência que eu tentei fazer aqui não deu certo. Mas você pode ficar. Beleza, obrigado a todos que acompanharam a nossa, não sei se a gente pode chamar isso de uma live, né? Mas todos que acompanharam, muito obrigado e não deixem de acompanhar aí as próximas, tá bem? Um abraço, obrigado aí, Weber. Tudo bom. Obrigado. Vamos ver aqui.